que legal! Nós já falamos sobre o sistema gastrointestinal. Falamos bastante, inclusive, sobre todo o processo, desde a mastigação até a digestão gástrica. E nós vimos que quando eu falo digestão gástrica, eu estou falando exclusivamente do estômago, tá certo? Então quer dizer que quando eu termino o meu processo digestivo gástrico, não significa que eu terminei o meu processo digestivo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele sai do seu estômago, ele cai no duodeno, que é a porção inicial dos intestinos delgados logo após o estômago, e nesse momento a digestão vai ter continuidade, porque como nós vimos, o estômago é especialista na digestão de moléculas proteicas, moléculas nitrogenadas. Além disso, ele também tem alguns outros benefícios que a gente já discutimos bastante, inclusive. Aqui, agora, nós vamos discutir a questão do que acontece a partir do momento em que o alimento sai da porção gástrica, ou seja, do estômago, e cai no intestino. Entenda que o simples fato do alimento terminar o seu processo digestivo no estômago não significa que o alimento está pronto para ser absorvido no intestino. Ele ainda vai passar por mais alguns processos digestivos nas porções intestinais. Por que eu falo porções intestinais? Porque você tem o seu intestino delgado dividido, baseado nas funções dele de forma didática, em duodeno, a primeira porção logo após o estômago, jejuno, uma porção um pouco maior, que é a principal responsável pela absorção da maior parte dos nutrientes, e o íleo, que é a porção final que se conecta ao intestino grosso, tá bom? Então é mais ou menos assim que é dividido. E aí, esse bolo alimentar já digerido nas suas porções proteicas, elas não chegaram na sua forma mais elementar, que é a forma que vai ser absorvido pelo intestino. E que forma é essa? São os aminoácidos livres, como a gente já falou, é a pérolazinha, a pérolazinha única do cordão de pérolas, né? Então é basicamente esse o ponto. Para chegar na questão dos aminoácidos, é necessário mais um processo enzimático que ocorre justamente nessa porção do intestino delgado, que recebe o suco pancreático. O suco pancreático é capaz de finalizar o processo digestivo que se iniciou no estômago. Não quer dizer que o processo de digestão estomacal não gere aminoácidos livres. Pode sim, mas é muito mais difícil. O que normalmente acontece é que o processo digestivo estomacal gera peptídeos, polipeptídeos, oligopeptídeos, mais peptídeos, que são as ligações mais curtas entre os aminoácidos. Agora, o intestino tende a absorver até 3 aminoácidos ligados, né? Um tripeptídeo, em algumas regiões. Mas normalmente ele prefere absorver aminoácidos livres, tem uma facilidade na absorção de aminoácidos livres, tá bom? A quantidade de enzimas presentes no intestino vão determinar a capacidade de absorção de nutrientes importantes para o corpo, não apenas os macronutrientes, que são carboidrato, gordura e proteína, mas também os micronutrientes. Por que isso? Porque os micronutrientes, eles estão acoplados aos macronutrientes. Da mesma maneira que existem os fitocomplexos, em que não apenas substâncias bioativas estão em interação química com outras substâncias bioativas e eventualmente com proteínas ou carboidratos na matriz alimentar, ou então até mesmo com vitaminas. Da mesma maneira, de origem animal acontece a mesma coisa, né? Um complexo alimentar, um complexo em que, por exemplo, a carne, né, vamos considerar aí um músculo bovino ou um peito de frango. Isso é músculo, certo? É fácil de entender, a carne é músculo. E para o músculo ter o seu processo de contração, para ele ser eficiente no trabalho pelo qual ele deve desenvolver, no caso do peito de frango,
é bater as asas do frango, no caso do músculo bovino, é efetivamente o caminhar do boi, esse músculo ele precisa de nutrientes para que o processo de contração, quando for exigido, seja um processo eficiente. Que nutrientes são esses? Ora, são vitaminas do complexo B, tem o zinco, tem o cálcio, tem o ferro, enfim, são vários nutrientes envolvidos. Da mesma maneira que nós, seres humanos, praticantes de atividade física, precisamos de nutrientes para melhorar nossa eficiência na atividade física, tanto por performance quanto pela recuperação, os animais também. E quando nós ingerimos a carne desses animais, elas naturalmente possuem esses nutrientes associados à carne, associados às células musculares para a função muscular. O processo de digestão do alimento exige que as enzimas separem cada componente contido naquela matriz alimentar para que o meu corpo consiga absorver esses componentes isolados, separados, ok? É assim que funciona. Muito legal. Agora, vamos supor que, por alguma razão, eu não estou produzindo a quantidade de enzimas digestivas necessárias. As enzimas digestivas que eu preciso para a quantidade e para o tipo de alimento que eu estou ingerindo. Isso vai me trazer uma deficiência nutricional. Mas existe um outro problema, porque a não produção de enzimas digestivas não é uma coisa comum. Agora, a não ativação dessas enzimas pode sim ser. Como assim? Bom, essas enzimas elas funcionam no chamado pH ótimo. Ou seja, o nível de acidez tem que ser adequado. Além disso, o tipo de micro-organismo presente na luz do intestino, que a gente chama no interior do intestino, pode inativar algumas enzimas por produção enzimática do micro-organismo ou por produção de alguma toxina do micro-organismo, que é interessante para o micro-organismo patogênico porque ele vai se alimentar daquele nutriente que deveria ser absorvido pelo meu organismo, certo? Então, são essas coisas importantes a serem observadas com relação às enzimas digestivas. Existe uma outra característica do processo intestinal, as bactérias intestinais. As bactérias intestinais, fungos, protozoários, normalmente estão em equilíbrio ou devem estar em equilíbrio, mas infelizmente na maioria da população ocidental que tem uma alimentação tradicional ocidental, isso não acontece. Não há um equilíbrio de micro-organismos no sistema gastrointestinal, por um motivo muito simples. O tipo de alimento que é ingerido não favorece o equilíbrio, né? São alimentos de base industrializada, muitos medicamentos também que a população acaba ingerindo, agrotóxicos presentes nos alimentos, o tipo de água que a gente também ingere, com alguns componentes que são obrigatórios por legislação, alteram os micro-organismos presentes no nosso sistema gastrointestinal, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, causadores de desequilíbrios e doenças, certo? E não é o que nós queremos. Então, como que a gente faz? Bom, primeiro a gente tenta selecionar o máximo o tipo de alimento que vai me trazer menos prejuízo, porque em um ambiente de cidade é bem difícil a gente conseguir ficar livre, por exemplo, de agrotóxicos ou mesmo da água que a gente bebe. Então a gente vai fazer boas escolhas, mas tem algo a mais que a gente pode e deve fazer, que é a ingestão proposital e consciente de probióticos. O que é isso? São bactérias benéficas através de alimentos fermentados ou prescritos para manipulação, comprados já prontos. São formas de eu conseguir manter sempre um bom equilíbrio de bactérias no meu estômago e intestino, sistema gastrointestinal. Não apenas bactérias, mas é porque elas são as que conferem maior estabilidade e também equilíbrio em detrimento aos fungos e protozoários, tá? Então os lactobacilos e as bifidobactérias são as
melhores alternativas que nós temos para equilíbrio ou rearranjo dos micro-organismos no nosso sistema gastrointestinal. E para que isso é importante? Bom, elas vão equilibrar o nosso pH gastrointestinal. Então lembra que eu falei da ativação de enzimas, beleza? E a outra coisa é que elas vão produzir substâncias que são anti-inflamatórias naturais. Elas acalmam o nosso sistema imunológico e diminuem a intensidade de processos inflamatórios ou a reação alérgica. Reações alérgicas, eles podem até impedir reações alérgicas ou minimizar grandemente essas reações alérgicas. Incrível, né? Pois é. Tem muitas pessoas que estão sofrendo com antibióticos e antialérgicos e anti-inflamatórios, quando na verdade elas só precisavam corrigir as bactérias do sistema gastrointestinal delas. Isso é real, porque eu tenho visto isso em consultório. Outra coisa, como nós falamos, a absorção de nutrientes, que vem principalmente de uma boa ação de enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas têm a ver com as bactérias do sistema gastrointestinal, e esses nutrientes eles têm a sua melhor absorção quando eles vêm de complexos alimentares, no caso das plantas, os fitocomplexos, e no caso das fontes animais, os complexos propriamente ditos. De alguma maneira, por mais que a quantidade desses nutrientes seja menor do que, por exemplo, o de uma cápsula prescrita, a eficiência metabólica dos nutrientes advindos de uma matriz alimentar completa, por exemplo, ovos, carnes, iogurte, queijo, banana, maçã, coco, é algo realmente questionador, mas a realidade é essa, que existe esse potencial nutritivo muito maior nos alimentos completos, mesmo que eles contenham menos nutrientes absolutos que uma cápsula. Incrível, né? Existe uma outra questão importante, é que os nossos intestinos, na verdade todo o nosso trato gastrointestinal é revestido por uma mucosa, especialmente o intestino. Mucosa favorece inclusive a absorção dos nutrientes. E essa camada, juntamente com a própria estrutura celular dos intestinos, configura uma barreira. Barreira para quê? Barreira para toxinas, barreira para micro-organismos, barreira porque abaixo dessa camada de mucosa e de células intestinais existe o sangue, que está altamente rico em nutrientes. Então é um sangue muito precioso, não é qualquer coisa que pode cair nesse sangue, certo? Existe, porém, um problema, que é o que? Essa barreira ela pode ser rompida, ela pode ser violada. Como? A gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, que eu já falei algumas vezes. É quando ocorre alguns buraquinhos na parede intestinal, e esses buraquinhos faz com que algumas toxinas, eventualmente até vírus, algumas bactérias, sejam capazes de se translocar da luz intestinal para esse sangue, tá? Isso causa uma série de malefícios para a saúde. Entre eles, pode ativar os mecanismos de doenças autoimunes, pode ativar alterações biológicas ou de neurotransmissores, pode desencadear uma retenção de líquido, inexplicada, pode desencadear um aumento de peso, uma esteatose hepática, que é fígado gorduroso, inexplicados, certo? Tudo isso por um processo de quebra dessa barreira intestinal, que é através da hiperpermeabilidade intestinal. Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente vai discutir no próximo vídeo. Muito bem, mas o que? O que mais que a gente pode pensar sobre o nosso intestino? O nosso intestino ele é responsável também pelo equilíbrio de neurotransmissores. Ou seja, alguns neurotransmissores produzidos no intestino ativam um neurônio chamado nervo vago, e esse nervo vago se comunica com o nosso cérebro diretamente. Algumas pessoas questionam o fato do intestino ser o maior produtor de serotonina, porque isso não interferiria
na serotonina cerebral, uma vez que a serotonina no sangue não é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica ou hematoglicóica. Porém, a comunicação do nervo vago é capaz de ativar esses mecanismos, assim como o GABA e alguns outros neurotransmissores, tá certo? Temos ainda o estímulo por glutamato nas papilas gustativas, lá em cima, que também conduz o estímulo pelo nervo vago. Então é uma coisa muito importante a ser observada e considerada. Outro equilíbrio que o nosso intestino interfere, como nós já comentamos, é o sistema imunológico e alérgico. Sim, intestino bem equilibrado, bem ajustado, sem violação da sua barreira e com um bom controle de bactérias benéficas e função enzimática, promove uma saúde imunológica muito forte. Inclusive pode até controlar sem uso de medicamentos doenças alérgicas. Isso é verdade, isso é real, porque eu tenho visto no consultório, né? A outra coisa é o equilíbrio alimentar. Você pode até nem acreditar, mas é real. O intestino, através de mediadores químicos, ele sinaliza para o nosso cérebro a hora que devemos comer e a hora que devemos parar de comer. Você imaginava isso? Ele diz: olha, já está bom, não precisa mais de alimento por enquanto. A outra coisa também é o equilíbrio que a gente chama de neuroendócrino. O intestino ele produz substâncias que são consideradas hormônios, mas agem também como neurotransmissores, responsáveis pelo fluxo do alimento pelo trato gastrointestinal, pela passagem do alimento, desde quando a gente coloca ele na boca até a saída das fezes. Quando a gente está com esse alimento no estômago, a velocidade de movimentação do estômago e dos intestinos, que a gente chama de peristalse, que é o peristaltismo, ele pode ser mediado por substâncias químicas produzidas pelo intestino também. E aí essas substâncias vão dizer se esse fluxo vai ser mais rápido ou mais lento. Isso também interfere no consumo de alimentos, no volume de alimentos consumido. Viu que coisa interessante? Então algumas pessoas podem até ter um processo de compulsão alimentar por causa disso, desequilíbrio desse mecanismo. E por fim, sobre equilíbrio, vamos comentar aqui sobre o equilíbrio hepático, o equilíbrio do fígado. O intestino ele é incrivelmente complexo e ele tem uma característica de enzimas intracelulares intestinais que são responsáveis por identificar substâncias tóxicas, toxinas, a gente chama de xenobióticos, são substâncias biológicas que não são próprias do organismo humano e que podem trazer prejuízos. Essas enzimas dentro das células do sistema intestinal, das células intestinais, se identificam e colocam para fora. Eles podem até tentar entrar, mas quando as células intestinais identificam isso, elas jogam para fora novamente. Isso é muito legal. Só que isso exige um bom equilíbrio de bactérias intestinais, de absorção de nutrientes adequados, nutrientes próprios, tá certo? E quando você tem isso, olha que coisa legal, você logo de cara já elimina toxinas antes que elas cheguem no fígado. Então diminui o trabalho do fígado, alivia o trabalho do fígado, porque nem chega toxina no fígado através desse mecanismo. É muito bacana. E existe outra coisa que é a amônia. A amônia ela é produzida predominantemente por bactérias intestinais, mas alguns protozoários e vermes também podem produzir amônia na luz intestinal. Essa amônia ela cai na corrente sanguínea e ela ataca o fígado, ataca o rim, ataca o coração, mas principalmente o cérebro. Ela é altamente neurotóxica. Altamente neurotóxica. Nós temos um equilíbrio de amônia, a gente chama do ciclo da ureia no nosso corpo, que é quando a gente metaboliza a proteína, é liberado o radical nitrogenado, e esse radical nitrogenado dentro do ciclo da ureia, em determinado momento ele vira amônia, mas ele é rapidamente neutralizado. Contudo, quando há uma superprodução na luz intestinal por micro-organismos, esse sistema
de correção de amônia no sangue não consegue dar conta disso. E aí os níveis de amônia no sangue sobem. Então isso é possível ser medido. E esses níveis aumentados podem trazer, como eu disse, prejuízos para todos esses órgãos, mas principalmente para o cérebro, gerando algum nível de neuroinflamação. E a principal característica de uma pessoa que está com nível aumentado de amônia no sangue que afeta o cérebro é um transtorno comportamental, uma instabilidade emocional, dificuldades de memória, de raciocínio, até mesmo de relaxamento e descanso. Viu que coisa interessante? Gente, eu estou falando só de intestino, para você entender que a vida ela tem por base o intestino. Uma coisa que é muito importante, que deve ser feito, a vermifugação das pessoas, um período de 5 a 10 dias de vermifugação, dependendo do tipo de vermífugo que for selecionado, tá bom? Tudo isso, essa pessoa vai melhorar absurdamente. Você não precisa mexer tanto na alimentação, claro que precisa mexer na alimentação, mas não precisa mexer tanto. Não precisa dar suplemento para essa pessoa, não. Ajusta o intestino desse jeito e você vai ver uma melhora absurda em 30 dias dessa pessoa e do quadro clínico dela, tá bom? Gente, essa é o que eu queria falar para vocês relacionado aos intestinos. É muito importante e a gente vai dizer detalhadamente o que se deve fazer para ter um melhor intestino, ter um intestino funcionando a mil, tanto o intestino quanto o estômago. Mais para frente, no nosso próximo vídeo. Se você gostou, você curte, compartilha, pode comentar alguma coisa que você ficou em dúvida, que você gostaria de ouvir no próximo vídeo, que a gente vai ver e vai contemplar isso, tá joia? Um grande abraço e até a próxima.